Imagine um estado onde a mente é como um lago cristalino, refletindo o universo sem distorções. Um lugar onde a busca pela verdade não está em livros ou lendas, mas na experiência direta de ser. Seja bem-vindo ao universo do budismo Zen, um caminho que não pode ser explicado, apenas vivido. Hoje, vamos explorar a história, filosofia e práticas do Zen, uma tradição que equilibra simplicidade com espontaneidade, oferecendo um caminho direto para quem busca a iluminação. A jornada do Zen começou com o despertar de Siddhartha Gautama, o Buda, na Índia, por volta do século V a.C. Seus ensinamentos se espalharam pela Ásia, mas foi na China, no século VI, que o Zen começou a tomar sua forma única. O budismo viajou pela Rota da Seda, cruzando culturas e, ao encontrar o taoísmo na China, deu origem ao Shan, que mais tarde se tornou conhecido como Zen no Japão. No coração dessa história está Bodhidharma, um monge indiano considerado o 28º patriarca do budismo indiano e fundador do Chan na China. Segundo a lenda, Bodhidharma deixou a Índia e cruzou os Himalaias para a China, carregando não apenas os ensinamentos do budismo, mas uma mensagem revolucionária. O verdadeiro despertar não vem de escrituras ou rituais, mas de uma experiência direta e profunda por meio da meditação. Ao chegar na China, Bodhidharma encontrou refúgio no famoso mosteiro Shaolin, onde se deparou com monges desmotivados e enfraquecidos. Para revitalizá-los, ele ensinou a prática de meditação sentada, conhecida como dhyana, e introduziu exercícios físicos que mais tarde influenciariam as artes marciais. Sua dedicação à introspecção é representada pela famosa história de seus 9 anos meditando em frente a uma parede, um símbolo do foco absoluto e do silêncio interior que definem o Zen. Bodhidharma acreditava que a verdade não pode ser ensinada, apenas vivenciada. E enquanto ele trouxe a semente do budismo para a China, foi um jovem monge japonês chamado Dogen Zenji que, séculos depois, consolidaria o Zen como o conhecemos. Essa tradição, que transcende palavras e dogmas, continua a inspirar aqueles que buscam um caminho direto para a compreensão da realidade e de si mesmos. O budismo no Japão evoluiu para uma tradição profundamente rica e única. Dogen, nascido em 1200 em uma família aristocrática, perdeu os pais ainda jovem, o que o levou a refletir intensamente sobre a impermanência da vida. Aos 13 anos, ingressou na vida monástica, mas uma inquietação o consumia. Se todos os seres possuem a natureza de Buda, por que a prática seria necessária? Insatisfeito com as respostas encontradas no Japão, Dogen decidiu viajar para a China em busca de um entendimento mais profundo. Lá, encontrou o mestre Hu Jing, da tradição Chan, cuja orientação transformou sua compreensão. Sob os ensinamentos de Hu Jing, Dogen vivenciou um despertar ao compreender que prática e iluminação são inseparáveis. Essa visão tornou-se o coração de sua filosofia. O Zazen, ou meditação sentada, como a expressão direta do despertar. Quando retornou ao Japão, Dogen fundou o mosteiro Eiheiji, que permanece até hoje como um dos centros mais importantes do Zen no mundo. Ele também escreveu o Shobogenzo, um dos textos mais significativos do Zen, articulando seus insights sobre a natureza da realidade, o tempo e a prática. Para Dogen, a meditação não era apenas sentar em silêncio. Cada ato cotidiano, como lavar uma tigela ou varrer o chão, era uma expressão do caminho. Ele dizia: estudar o caminho é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer o eu. Através de Dogen, o Zen budismo encontrou sua forma no Japão, mantendo-se fiel ao espírito de simplicidade e profundidade que Buda havia iniciado. O grande caminho do Buda é vasto e sem limites. Praticá-lo é mergulhar no infinito, onde não há começo nem fim. Dogen Zenji ensinava que, ao abandonar discriminações e divisões, é possível enxergar as coisas como elas realmente são, alcançando a transcendência das dualidades e a união com a verdadeira natureza da realidade. Dogen ensina que o Zen não é algo a ser compreendido pela mente lógica, mas vivido em cada instante. Ele afirma que, ao sentar-se no Zazen, a manifestação completa do despertar ocorre. Nesse ato simples, o universo inteiro se revela. A prática do Zazen não é isolada, mas uma expressão do modo como tudo está contido no momento presente, onde corpo e mente se harmonizam com o cosmos. Em outro de seus escritos, Dogen diz que o tempo não passa, nós é que passamos pelo tempo. Quando entendemos que o presente deixa de ser apenas um instante fugaz e se torna a eternidade, começamos a compreender a essência do Zen, viver plenamente o agora como um portal para o eterno. O budismo Zen não é uma doutrina que se explica com palavras ou conceitos. Como disse D.T. Suzuki, Zen não é uma explicação, mas uma experiência. Essa abordagem direta à experiência é o que diferencia o Zen de outras tradições filosóficas ou religiosas. No coração do Zen está a ideia de que o despertar espiritual não
não pode ser ensinado através de palavras ou rituais. O Zen aponta diretamente para a mente humana, ressaltando que a verdade deve ser descoberta por cada indivíduo, sem intermediários ou dogmas. A filosofia Zen está profundamente enraizada no presente. Não há preocupação com o passado ou o futuro, pois o único momento real é o agora. Esse princípio ecoa nas palavras do mestre Thich Nhat Hanh: ande como se estivesse beijando a terra com seus pés. Cada ato, por mais simples que seja, pode ser uma expressão de despertar quando realizado com total consciência. Outro aspecto marcante do Zen é o uso de koans, enigmas que desafiam o raciocínio lógico. Um exemplo clássico pergunta: sem mover os lábios ou a língua, diga algo sobre o Zen. Esse paradoxo incentiva o praticante a abandonar a dependência das palavras e buscar uma compreensão direta, além das limitações do pensamento convencional. A simplicidade é uma pedra angular do Zen. Como ensina Shunryu Suzuki, a postura é despertar. Não é necessário complicar o caminho espiritual. Sentar-se em silêncio, respirar e estar presente são práticas suficientes. O Zen reconhece o extraordinário no comum e celebra a beleza da vida cotidiana. O Zen também questiona a ideia de um eu fixo ou separado. Dogen diz: estudar o caminho é estudar a si mesmo. Estudar a si mesmo é esquecer o eu. Essa reflexão aponta para a dissolução do ego como o caminho para a unidade com o todo. Em essência, o Zen é liberdade, não algo a ser entendido pela mente, mas vivido na prática. Como diz o antigo provérbio Zen: antes do iluminismo, corte lenha e carregue água. Depois do iluminismo, corte lenha e carregue água. A vida não muda, mas a nossa percepção dela se transforma profundamente. No Zen japonês, a espiritualidade permeia as atividades diárias, transformando-as em práticas meditativas. Um exemplo clássico é o Sha-no-yu, ou cerimônia do chá. Cada etapa dessa cerimônia, desde a preparação até o consumo do chá, é realizada com atenção plena e respeito, refletindo os princípios do Zen de viver o momento presente com simplicidade e harmonia. Esse ritual vai muito além de servir chá. É uma meditação em movimento, onde cada gesto expressa a essência do Zen. Da mesma forma, o Zen influenciou outras formas de arte, como a caligrafia e a jardinagem. Na caligrafia, cada traço precisa ser executado com plena consciência e espontaneidade, pois não há espaço para correções. Cada pincelada revela o estado interior do artista naquele exato momento. Nos jardins Zen, pedras, areia e plantas são dispostas de maneira a criar paisagens que evocam tranquilidade e introspecção. Esses jardins convidam ao silêncio e à contemplação, transformando o ato de observá-los em uma experiência espiritual. Essas práticas mostram como o Zen transforma tarefas comuns em oportunidades de conexão profunda. Como dizia Dogen Zenji, o tempo é um contínuo sem começo ou fim. Praticar o caminho significa estar completamente presente no momento em que estamos. No aqui e agora está contida toda a eternidade. Quando nos entregamos plenamente a esse instante, a separação entre nós e o tempo desaparece. Tudo o que existe está aqui, agora. Dogen também enfatizou que o presente não é algo que vem e vai. Ele é a manifestação plena do caminho. Vivendo este momento, percebemos a totalidade do tempo. A verdadeira prática não acontece em outro lugar, mas exatamente onde estamos. No Zen, o conceito de aqui e agora vai além da reflexão filosófica. É uma prática viva. O zazen ou meditação sentada é uma das formas mais diretas de experimentar essa presença total. Durante o zazen, o praticante não se perde em pensamentos sobre o passado ou o futuro, mas permanece consciente da respiração, do corpo e do momento presente. Um provérbio Zen afirma: no momento em que você se senta, o mundo inteiro senta com você. Essa atenção plena se estende às tarefas mais simples do dia a dia. Atos como lavar uma tigela ou varrer o chão tornam-se oportunidades de viver plenamente no aqui e agora, revelando que não há separação entre a prática espiritual e a vida cotidiana. A vida, como dizia o mestre Tishan, encontra profundidade na simplicidade. Ele ensinava que, ao lavar a louça, o ato não era apenas sobre limpar pratos, mas sobre estar plenamente presente. Lavar a louça, nesse contexto, não era apenas uma tarefa cotidiana, mas um portal para o aqui e agora. Esse foco na presença liberta a mente do sofrimento que vem do apego ao passado ou da ansiedade pelo futuro. O Zen nos convida a abandonar essas correntes mentais, a nos desprender dos apegos e a experimentar a liberdade que surge quando estamos completamente imersos na realidade do momento presente. Os ensinamentos Zen enfatizam que o agora é tudo o que temos. Ao reconhecer isso, encontramos uma paz profunda e uma clareza que transcendem as preocupações do mundo. Mestres Zen repetem que o agora é a porta de entrada para a iluminação. Não há necessidade de buscar algo distante ou esperar pelo momento perfeito. Um antigo koan
resume essa filosofia: quando andar, apenas ande; quando comer, apenas coma. Essa simplicidade contém a profundidade do Zen, onde viver cada instante com total atenção é, em si, a realização do caminho. O Zazen e sua essência. No coração do budismo Zen está o Zazen, a prática de meditação que guia o praticante para uma vivência direta da realidade, além das distrações e dos pensamentos incessantes. Zazen, em japonês, significa literalmente meditação sentada, mas mais do que uma postura, é um estado de presença total. Durante a prática, busca-se abandonar o fluxo constante de pensamentos, abrindo espaço para uma experiência de simplicidade e profundidade. Como ensinava o mestre Dogen, sentar em Zazen não é apenas uma técnica, mas a própria prática do budismo em ação, um mergulho na natureza essencial da mente e da realidade. Sentar em Zazen, segundo Dogen, é uma expressão direta do despertar. Ele acreditava que o simples ato de se sentar com atenção plena poderia revelar a essência do budismo. No entanto, essa simplicidade na forma pode ser desafiadora para iniciantes, que frequentemente encontram dificuldade em manter a mente serena e focada. É importante lembrar que o Zazen não se trata de controlar ou suprimir pensamentos, mas de observá-los sem se apegar a eles. Se surgir ansiedade, por exemplo, ela não deve ser combatida, mas acolhida e observada como parte da prática. Como praticar Zazen? Escolha um local tranquilo e livre de distrações. Muitos praticantes montam um pequeno altar com incenso ou uma imagem de Buda para criar um ambiente sagrado, mas isso não é essencial. O importante é o silêncio e a calma. Utilize uma almofada, zafu, ou um banco de meditação. A postura deve ser estável e ereta, com a coluna alinhada como se uma linha invisível puxasse o topo da cabeça. Existem diferentes posições para sentar: o lótus completo, onde ambos os pés repousam sobre as coxas opostas; o meio lótus, com um pé sobre a coxa oposta e o outro no chão; ou a posição birmanesa, onde as pernas se cruzam sem sobreposição. A última é mais acessível para iniciantes. As mãos repousam no colo, palmas para cima, com as pontas dos polegares se tocando levemente para formar o mudra cósmico, centralizando a atenção. O olhar é suavemente direcionado para um ponto à frente, com os olhos semicerrados para evitar distrações visuais. A respiração é outro pilar fundamental do Zazen. Deve ser lenta, profunda e natural, ajudando a mente a se estabilizar no presente. Preste atenção à sensação do ar entrando e saindo do corpo. Durante o Zazen, pratica-se o Shikantaza, que significa apenas sentar. Não há esforço para alcançar um estado específico. O objetivo é estar totalmente presente, livre de expectativas. É nessa simplicidade que o Zazen revela seu verdadeiro poder, a conexão profunda com o momento presente e a dissolução dos limites entre o eu e o mundo. Julgar que a meditação exige algum tipo de proteção mental para controlar os pensamentos é um equívoco comum. No Zazen, a prática não envolve criar barreiras ou guardiões mentais. Em vez disso, o meditador é ensinado a observar os pensamentos sem se apegar a eles. Esses pensamentos surgem e desaparecem, como nuvens cruzando o céu. O praticante apenas os observa, com plena consciência, sem identificação. Como disse o mestre Zen Huangpo, quando você percebe que está tentando alcançar algo, abandone essa ideia. O Zazen não tem metas. Tudo está no aqui e agora. A prática pode durar de 20 minutos a 1 hora ou mais. Para iniciantes, é recomendado começar com sessões curtas, aumentando gradualmente o tempo, minuto a minuto. O segredo está na consistência diária. Meditar não é um evento isolado, é um modo de viver. O objetivo não é acumular horas de meditação, mas cultivar um estado constante de presença e consciência na rotina diária. Como escreveu Shunryu Suzuki em seu famoso livro Zen Mind, Beginner's Mind Knows a Zen, sente-se sem se apegar à ideia de alcançar algo. É nessa simplicidade que a mente encontra a liberdade. Libertar-se de preconceitos e expectativas é a essência da prática. O Zen nos ensina que a iluminação não é algo externo, a ser conquistado ou alcançado. Ela já está presente, esperando para ser reconhecida através de uma prática consistente e de uma plena presença no momento. A filosofia do aqui e agora não é apenas um ensinamento espiritual, é um convite para viver a vida com total consciência e simplicidade. Quando percebemos que tudo está contido no momento presente, descobrimos o que significa verdadeira liberdade. Dogen Zenji afirmou: a iluminação está em cada passo, em cada respiração. Você não precisa ir a lugar algum ou buscar algo distante. O despertar começa exatamente onde você está. Se essas palavras ressoaram com você, lembre-se de que o Zen é uma jornada única e pessoal. Compartilhe suas reflexões nos comentários e permita que sua prática no aqui e agora seja uma fonte de paz infinita e clareza. Obrigado por estar conosco nesta caminhada. Que sua
sua jornada seja iluminada pela presença.